Os convidados à mesa de Westcliff ficaram aliviados ao receberem a notícia de que Bia decidira passar o resto da noite sozinha, em tranquila contemplação. Não havia dúvida de que temiam uma nova interrupção por causa de outra mascote, mas Amélia garantiu-lhes que não haveria mais visitantes inesperados no jantar. Apenas Lady Westcliff parecera sinceramente preocupada com a ausência de Beatrix. Em algum momento, entre o quarto e o quinto pratos, a condessa pediu licença e voltou 15 minutos depois. Mais tarde, Amélia descobriu que Lady Westcliff mandara uma bandeja com comida para Beatrix na biblioteca e lhe fizeram uma visita. Lady Westcliff me contou algumas histórias dos tempos em que era menina e de como ela e sua irmã mais nova costumavam fazer travessuras, disse Beatrix no dia seguinte. Ela falou que trazer uma lagartixa para o jantar não era nada em comparação às coisas que elas fizeram. Na verdade, segundo ela, as duas eram muito mal comportadas, duas diabinhas. Não é maravilhoso? Maravilhoso, respondeu Mélia com sinceridade, pensando em quanto gostava da americana, que parecia descontraída e divertida. Lord Westcliff era diferente. Era um pouco mais intimidador, e depois da reação insensível de Léo às preocupações de Westcliff acerca dos arredentários de Ramsay, duvidava que o conde nutrisse simpatias pela família Hathaway. Por sorte, Léo conseguira se esquivar de outras polêmicas durante o jantar, principalmente porque se ocupara em flertar com uma mulher atraente que se sentara ao seu lado. Embora as mulheres sempre ficassem encantadas com Léo, com sua altura, boa aparência e inteligência, ele nunca despertara um interesse tão ardente quanto naquele momento. Acho que isso revela algo de estranho sobre o gosto feminino, disse Wynne a Amélia em particular, quando estavam na cozinha de Ramsay House. O fato de Léo não ter sido perseguido pelas mulheres quando era bom. Parece que quanto mais odioso ele se torna, mais elas gostam dele. Por mim, pode levá-lo, respondeu Amélia mal-humorada. Não consigo ver atrativos em um homem que passa o dia inteiro com a aparência de quem acabou de sair da cama ou está sempre preparado para voltar para ela. Ela enrolou um pano no cabelo para protegê-lo e enfiou as pontas sob o turbante improvisado. Elas se preparavam para mais um dia de limpeza e a poeira da antiga casa se grudava de forma obstinada à pele e ao cabelo. Infelizmente, parecia que as faxineiras contratadas não seriam pontuais, se é que dariam as caras. Como Léo ainda estava na cama depois de uma noite de muita bebida e não se levantaria antes do meio-dia, Amélia se sentia particularmente zangada com ele. Aquelas eram a casa e a propriedade de Léo. O mínimo que ele podia fazer era ajudar a recuperá-las ou contratar criados decentes. Os olhos dele mudaram, murmurou Wynne. Não foi apenas sua expressão, a cor. Já reparou? Amélia ficou imóvel e levou muito tempo para responder. Achei que fosse imaginação minha. Não, eles sempre foram azul escuros, como os seus. Agora parecem cinza claros, como um lago refletindo o céu do começo do inverno. Tenho certeza de que a cor dos olhos de algumas pessoas mudam com a idade. Você sabe que é por causa de Laura. Um sombrio pesar dominou Amélia, quando ela pensou na amiga que perdera e no irmão que parecia ter perdido ao mesmo tempo. Mas não podia pensar muito nisso naquele momento. Havia coisas demais para fazer. Não acho que seja possível. Nunca ouvi falar. Ela interrompeu a frase ao ver o Wynne embrulhando as tranças em um pano parecido com o que ela usava. O que você está fazendo? Hoje vou ajudá-la, disse Wynne. Embora seu tom fosse tranquilo, o queixo delicado estava inflexível, como o de uma mula. Estou me sentindo muito bem e... Ah, não está. Vai acabar tendo um colapso e levará dias para se recuperar. Encontre um lugar para se sentar, enquanto nós... Estou cheia de ficar sentada. Estou cansada de ficar olhando todo mundo trabalhar. Posso determinar meus limites, Amélia. Deixe-me fazer o que quero. Não. Incrédula, Amélia viu Wynne pegar uma vassoura em um canto. Wynne, largue isso e pare de agir como uma boba. A irritação tomou conta dela. Não vai ajudar ninguém esgotando suas forças com esse tipo de tarefa. Posso fazer isso. Wynne agarrou o cabo da vassoura com ambas as mãos, como se percebesse que Amélia estava a ponto de tomá-la. Não vou me exaurir. Largue a vassoura. Me deixe em paz, exclamou Wynne. Vai espanar algum móvel. Wynne
Se você não... A atenção de Amélia se desviou quando ela percebeu o olhar da irmã se dirigir para a entrada da cozinha. Mary Pen estava ali, os ombros largos ocupando todo o umbral. Embora a manhã apenas começasse, ele já estava coberto de poeira e suado, com a camisa grudada aos poderosos contornos de seu tórax. Elas conheciam bem sua expressão implacável, que queria dizer que era mais fácil deslocar uma montanha com uma colher de chá do que fazer com que ele mudasse de ideia. Ao se aproximar de Win, ele estendeu a mão, numa exigência silenciosa. Os dois permaneceram imóveis, porém, mesmo naquele teimoso antagonismo, Amélia enxergou uma ligação singular, como se vivessem um eterno impasse do qual nenhum dos dois desejava se libertar. Win fez uma careta impotente. Não tenho nada para fazer. Era raro que ela demonstrasse tanta impaciência. Estou cheia de ficar sentada, lendo e olhando pela janela. Quero ser útil. Quero... Sua voz esmoreceu quando ela viu a expressão austera de Mary Pen. Ótimo, fique com ela. Ela arremessou a vassoura, que ele pegou por reflexo. Vou só procurar um cantinho em um lugar e enlouquecer silenciosamente. Venham comigo. Mary Pen a interrompeu, deixando a vassoura de lado. Ele saiu do aposento. Win trocou um olhar perplexo com Amélia, sua veemência desaparecendo. O que ele está fazendo? Não tenho a mínima ideia. As irmãs o seguiram por o corredor até o salão de jantar, banhado pela luz que entrava pelas janelas altas enfileiradas em uma das paredes. Uma mesa muito envelhecida ocupava o centro do cômodo, coberta por pilhas de porcelana empoeirada. Torres de xícaras e pires, pratos de tamanhos variados amontoados, tigelas embrulhadas em trapos de linho cinzento. Havia pelo menos 3 jogos diferentes, todos misturados. É preciso organizá-los, disse Mary Pen, empurrando Win para a mesa com delicadeza. Muitas peças estão lascadas, precisam ser separadas do resto. Era a tarefa perfeita para Win. Iria mantê-la ocupada, mas não era tão extenuante a ponto de exauri-la. Cheia de gratidão, Amélia viu sua irmã pegar uma xícara de chá e virá-la de cabeça para baixo. Uma minúscula aranha morta caiu no chão. Que bagunça, disse Win sorrindo. Vou precisar lavá-los também, imagino. Se quiser que Pop a ajude, começou Amélia. Nem ouse chamar Pop. Essa é a minha tarefa e não vou dividi-la com ninguém. Sentando-se na cadeira que tinha sido colocada ao lado da mesa, ela começou a desembrulhar as peças de porcelana. Mary Pen baixou os olhos para a cabeça coberta de Win. Seus dedos tremiam, como se ele estivesse profundamente tentado a tocar um fio dourado que escapara do tecido. Seu rosto estava endurecido pela paciência de um homem que sabia que nunca teria o que mais queria. Usando a ponta de um único dedo, ele afastou um pires da beirada da mesa. A porcelana chacoalhou-se de forma sutil sobre a madeira gasta. Amélia seguiu Mary Pen até a cozinha. Obrigada, falou quando estavam afastados o suficiente para que Win não os ouvisse. Fiquei tão preocupada me certificando de que Win não se exaurisse que não me ocorreu que ela poderia enlouquecer de tédio. Mary Pen levantou uma caixa pesada cheia de objetos descartados que fizeram barulho e a colocou nos ombros com facilidade. Abriu um sorriso. Ela está melhorando. Ele caminhou para a porta e saiu. Estava longe de ser uma opinião médica abalizada, mas Amélia tinha certeza de que era verdade. Olhando para a cozinha arruinada, sentiu uma onda de felicidade. Tinham acertado em ir para lá, um novo lugar, com novas possibilidades. Talvez a má sorte dos Hathways enfim acabasse. Armada com uma vassoura, um esfregão, pá de lixo e um punhado de trapos, Amélia subiu a escada e foi até um dos aposentos que ainda não haviam explorado. Usou o peso de seu corpo para abrir a primeira porta, que cedeu com um rangido e com um grunhido de dobradiças pouco lubrificadas. Parecia ser uma sala de visitas particular, com estantes de madeira embutida nas paredes. Havia 2 volumes em uma das prateleiras. Ao examinar os livros empoeirados, as encadernações de couro com ranhuras que lembravam teias de aranha, Amélia leu o primeiro título. Boa Pesca, um simpósio sobre a arte do pescador. Tudo sobre carpas e lúcios. Não era surpresa que o livro tivesse sido abandonado pelo antigo proprietário, pensou.
O segundo título era bem mais promissor: Conquistas amorosas da corte da Inglaterra durante o reinado de Charles II. Com alguma sorte, ele conteria algumas revelações escandalosas que renderiam boas risadas a ela e Win. Depois de recolocar os livros na prateleira, Amélia foi abrir as cortinas. A cor original havia desbotado para um tom cinzento. O veludo felpudo se esgarçara e fora comido pelas traças. Quando Amélia se esforçou para afastar um lado da cortina, a vara de metal se soltou do teto e caiu ruidosamente no chão. Uma nuvem de poeira a envolveu. Ela espirrou e tossiu. Alguém gritou para ela no andar de baixo. Devia ser Mary Pen. "Estou bem", respondeu. Pegando um pano, ela limpou o rosto e soltou o fecho da janela imunda. A moldura não se mexeu. Ela fez força para abri-la. Mais um puxão, mais forte, e então um empurrão decidido com todo o seu peso. A janela cedeu de uma forma surpreendente e abrupta, fazendo Amélia se desequilibrar. Ela tropeçou para a frente e se segurou, tentando encontrar apoio, mas a janela abrira para fora. Num instante de pânico, ao pender para a frente, Amélia ouviu um som abafado atrás dela. Antes que o coração voltasse a bater, foi agarrada e puxada para trás com tanta força que seus ossos protestaram diante daquela reversão abrupta no movimento. Ela cambaleou, esbarrando em algo sólido e ao mesmo tempo macio. Indefesa, caiu no chão, num emaranhado de pernas e braços, sendo que alguns deles não eram seus. Estendida sobre um robusto tórax masculino, viu o rosto escuro embaixo dela e murmurou, confusa: "Mary!" Mas aqueles não eram os olhos negros de Mary Pen. Eram mais claros, cor de ambar e luminosos. Uma onda de prazer a percorreu. Sabe de uma coisa? Se vou continuar a salvá-la desse jeito, deveríamos conversar sobre algum tipo de recompensa, disse Camoran, com tom casual. Ele estendeu a mão para puxar a cobertura de sua cabeça, que estava fora de lugar, e as tranças dela se soltaram. O constrangimento suplantou todos os outros sentimentos. Amélia sabia como devia estar sua aparência, desarrumada e empoeirada, porque ele nunca perdia uma oportunidade de pegá-la em desvantagem. Balbuciando um pedido de desculpas, lutou para sair de cima dele, mas o peso de suas saias e a rigidez de seu espartilho tornaram isso difícil. "Não, espere." Rohan inspirou com força, enquanto ela se retorcia contra ele, até que ele a ajudou a rolar para o lado. "Quem deixou você entrar?" Amélia conseguiu perguntar. Rohan lançou-lhe um olhar inocente. "Ninguém. A porta estava destrancada e o saguão vazio." Ele agitou as pernas para se libertar das saias dela e a puxou para que ficasse sentada. Ela nunca conhecera ninguém com movimentos tão ágeis. "Já mandou inspecionar esse lugar?" Perguntou Cam. "A casa está a ponto de desmoronar. Não me arrisquei a entrar aqui sem fazer uma breve oração para Butchaikengo." "Quem?" "Um espírito protetor dos ciganos." Ele sorriu para ela. "Mas agora que estou aqui, vou correr o risco. Deixe-me ajudá-la a se levantar." Ele puxou Amélia, ajudando-a a ficar de pé, sem soltá-la, até que tivesse recuperado completamente o equilíbrio. A força de suas mãos fez com que ela sentisse arrepios nos braços e ficasse um pouco ofegante. "Por que está aqui?" Rohan deu de ombros. "Apenas para fazer uma visita. Não há muito o que fazer em Stony Cross Park. É o primeiro dia da temporada de caça à raposa." "Não quis participar?" Ele negou com a cabeça. "Só caço para comer, não como esporte. E tendo a simpatizar com a raposa, pois já estive na situação dela 1 ou 2 vezes." Ele devia estar se referindo às caçadas aos ciganos, pensou Amélia com preocupação e curiosidade. Queria lhe perguntar sobre isso, mas aquela conversa não podia prosseguir. "Sr. Rohan", disse, sem jeito, "gostaria de ser uma anfitriã adequada e lhe mostrar a sala de visitas, oferecer algo para beber e comer. Mas não tenho nada disso. Não tenho nenhuma sala de visitas. Perdoe-me se pareço rude, mas não é uma boa hora para uma visita." "Posso ajudá-la." Ele encostou um dos ombros na parede, sorridente. "Sou bom com as mãos." Não havia insinuação alguma em seu tom de voz, mas ela corou. "Não, obrigada. Tenho certeza de que Butchaikengo não aprovaria." "Butchaikengo."
Ansiosa para demonstrar sua competência, Amélia encaminhou-se para a janela seguinte e começou a puxar as cortinas, tentando abri-las. Obrigada, Sr. Rohan, mas, como pode ver, está tudo sob controle. Acho que vou ficar. Depois de impedi-la de cair por uma janela, detestaria vê-la despencar pela outra. Isso não vai acontecer. Ficarei bem. Está tudo sob... Ela puxou com mais força e a vara despencou do mesmo modo que a anterior. Mas, diferentemente da outra cortina, que era forrada com veludo envelhecido, essa era revestida com um tecido cintilante e farfalhante, uma espécie de... Amélia ficou paralisada de terror. A parte de baixo da cortina estava coberta de abelhas. Abelhas. Centenas, não, milhares delas, com asas iridescentes que se agitavam num zumbido furioso e incessante. Erguiam-se em massa, saindo do veludo amassado, enquanto mais delas surgiam de uma rachadura na parede, onde fervilhava uma imensa colmeia. Deviam ter entrado por algum buraco aberto na parede externa. Os insetos agitavam-se como chamas em torno de Amélia, que estava paralisada. Ela sentiu o sangue se esvair de seu rosto. Ai, meu Deus! Não se mexa. A voz de Rohan estava surpreendentemente calma. Não as espante. Ela nunca havia sentido tanto medo, brotando de sua pele, vazando por cada poro. Nenhuma parte de seu corpo parecia estar sob controle. O ar fervilhava com abelhas e mais abelhas. Não seria uma forma agradável de morrer. Fechando os olhos com força, Amélia obrigou-se a ficar parada, quando todos seus músculos se tensionavam e imploravam para que ela se movesse. Os insetos se movimentavam descrevendo desenhos sinuosos em volta dela, minúsculos corpos tocando suas mangas, mãos e ombros. Elas sentem mais medo de você do que você delas, disse Rohan. Amélia tinha muitas dúvidas quanto a isso. Não parecem abelhas amedrontadas. Sua voz estava presa. São abelhas furiosas. Parecem mesmo um pouco irritadas, concedeu Rohan, aproximando-se dela devagar. Talvez seja por causa do seu vestido. Abelhas não gostam de cores escuras. Uma breve pausa. Ou pode ser porque você destruiu metade da colmeia delas. Como você consegue se divertir com uma situação dessas? Ela interrompeu a frase e cobriu o rosto com as mãos, toda trêmula. A voz reconfortante de Rohan se sobrepôs ao zumbido em volta deles. Fique parada, Amélia. Está tudo bem. Estou aqui com você. Tire-me daqui, sussurrou Amélia, desesperada. Seu coração batia com tanta força que fazia seus ossos tremerem, impedindo-a de pensar com coerência. Ela sentiu que ele afastava alguns insetos curiosos de seus cabelos e de suas costas. Seus braços a enlaçaram, seu ombro firme sobre seu rosto. Vou levá-la, querida. Ponha seus braços em volta do meu pescoço. Ela tateou às cegas, sentindo-se doente, fraca e desorientada. Os músculos da parte de trás do pescoço dele se mexeram quando Rohan se curvou em sua direção, levantando-a com toda facilidade, como se ela fosse uma criança. Pronto, murmurou. Peguei você. Amélia sentiu os pés saírem do chão, e então ela flutuava. Nada parecia real. As abelhas fazendo círculos, zumbindo, o peito rígido e os braços que a protegiam com força e segurança. Ocorreu-lhe que ela poderia ter morrido se ele não estivesse ali. Mas ele era tão firme e decidido, tão corajoso. Ela sentiu o terror aliviar. Voltando o rosto para o ombro dele, relaxou, enquanto ele a segurava. A respiração de Rohan soprava em seu rosto, num ritmo caloroso e regular. Algumas pessoas acham que a abelha é um inseto sagrado, disse ele. É um símbolo da reencarnação. Não acredito em reencarnação, balbuciou Amélia. Havia um certo divertimento na voz dele. Que surpresa! No mínimo, a presença de abelhas em sua casa é um sinal de que boas coisas estão por vir. Com o rosto enterrado na lã do paletó dele, a voz de Amélia saiu abafada. E milhares de abelhas em uma casa são sinal de quê? Ele a ergueu mais alto em seus braços, os lábios curvando-se com gentileza contra sua orelha gelada. Provavelmente quer dizer que teremos muito mel para acompanhar o chá.
Vamos passar pela porta agora. Em 1 segundo eu a colocarei de pé. Amélia manteve o rosto escondido, as pontas dos dedos agarrando-se às roupas dele. Elas estão nos seguindo? Não. Querem ficar perto da colmeia. Sua principal preocupação é proteger a rainha dos predadores. Elas não têm por que ter medo de mim. Ele deu uma risada, com extremo cuidado, pôs os pés de Amélia no chão. Mantendo um braço em volta dela, estendeu o outro para fechar a porta. Saímos. Você está segura. Passou a mão por seus cabelos. Pode abrir os olhos agora. Prendendo-se à lapela de seu casaco, Amélia se equilibrou e esperou por um sentimento de alívio, que não veio. O coração batia depressa demais. O peito doía pelo esforço da respiração. Os cílios se abriram, mas tudo que conseguiu ver foi uma chuva de faíscas. Amélia, calma. Você está bem. As mãos perseguiram os calafrios que subiam e desciam por suas costas. Acalme-se, querida. Ela não conseguia. Seus pulmões pareciam que iam explodir. Não importava quanto esforço ela fazia. Não conseguia respirar. Abelhas. O som de seu zumbido continuava em seu ouvido. Escutou a voz de Rohan como se ele estivesse a uma grande distância e sentiu seus braços voltarem a envolvê-la, enquanto ela desabava em camadas de uma maciez cinzenta. Depois do que poderia ter sido 1 minuto ou 1 hora, sensações agradáveis penetraram pela névoa. Sentiu uma pressão suave em sua testa. Os toques delicados alcançaram suas pálpebras, deslizaram até suas bochechas. Braços fortes a ergueram contra uma superfície rígida e confortável, enquanto um cheiro límpido e salgado enchia suas narinas. As pálpebras estremeceram e ela foi tomada pelo calor de um prazer confuso. Você acordou. Ouviu um murmúrio suave. Ao abrir os olhos, Amélia viu o rosto de Canrohan. Estavam no chão do salgão. Ele a segurava no colo, como se a situação já não fosse constrangedora o bastante. A frente de seu corpete mostrava uma fenda e seu espartilho estava aberto. Apenas a camisa amassada cobria seu peito. Amélia ficou tensa. Até aquele momento nunca havia experimentado um sentimento maior do que a vergonha, capaz de fazer com que alguém desejasse se transformar em um montinho de cinzas. Meu vestido! Você não estava conseguindo respirar. Achei que era melhor afrouxar seu espartilho. Nunca desmaiei antes, disse ela, tonta, lutando para se sentar. Você ficou assustada. A mão dele dirigiu-se até o centro de seu peito, delicadamente, obrigando-a a se recostar. Descanse por mais 1 minuto. O olhar dele examinou seu rosto pálido. Acho que podemos concluir que você não gosta muito de abelhas. Eu as odeio desde os 7 anos. Por quê? Estava brincando ao ar livre com Win e Léo e tropecei muito perto de um canteiro de rosas. Uma abelha voou até meu rosto e me picou bem aqui. Ela tocou um ponto logo abaixo do olho direito, bem no alto da maçã do rosto. Meu rosto ficou tão inchado que eu nunca consegui abrir o olho. Não enxerguei com ele durante semanas. As pontas dos dedos de Rohan acariciaram o rosto dela, como se para cuidar daquela antiga ferida. E meu irmão e minha irmã me chamaram de Ciclope. Ela viu que ele se esforçou para não rir. Ainda chamam quando uma abelha voa perto demais. Ele a encarou com compaixão. Todos têm medo de alguma coisa, Amélia. Do que você tem medo? De tetos e paredes. Ela o encarou confusa, os pensamentos ainda lentos. Você quer dizer que preferiria viver ao ar livre, como uma criatura selvagem? Sim. Já dormiu ao ar livre? No chão? Seu tom confuso fez com que ele abrisse um sorriso. Sobre um acolchoado, ao lado de uma fogueira. Amélia tentou se imaginar deitada, indefesa, sobre o chão duro, à mercê de todas as criaturas que se arrastavam, rastejavam ou voavam. Não acho que conseguiria dormir assim. Ela sentiu que as mãos dele brincavam lentamente com os cachos soltos de seu cabelo. Conseguiria, sim. A voz dele era suave. Eu a ajudaria. Amélia não tinha ideia do que ele queria dizer com isso. Tudo o que sabia era que as pontas dos dedos dele tocaram seu couro cabeludo e ela sentiu um calafrio sensual pela espinha. De forma desajeitada, procurou alcançar o corpete, tentando fechar o tecido reforçado. Permita-me.
Você ainda não se recuperou. As mãos dele afastaram as dela e ele começou a prender o espartilho com habilidade. Estava claro que era familiarizado com as intrincadas roupas íntimas femininas. Amélia não duvidava de que havia mais do que um punhado de damas disposta a deixá-lo treinar. Corando, ela perguntou: "Fui picada em algum lugar?" Não. A malícia faiscou em seus olhos. Verifiquei tudo. Amélia conteve um gemido de indignação. Estava tentada a afastar suas mãos, porém, ele fechava suas roupas com bem mais eficiência do que ela seria capaz de fazer. Fechou os olhos, fingindo que não estava deitada no colo de um homem, enquanto ele prendia seu espartilho. É preciso chamar um criador de abelhas da região para remover aquela colmeia, disse Rohan. Pensando no enorme tamanho da colônia na parede, Amélia perguntou: "Como ele vai matar todas elas?" Talvez não precise. Se possível, ele irá dopá-las com fumaça e transferirá a rainha para uma armação móvel. O restante a seguirá. Mas, se não conseguir desse jeito, terá que acabar com a colônia com água e sabão. O maior problema é como remover os favos e o mel. Se não retirar tudo, irá fermentar e acabará atraindo todo tipo de verme. Amélia arregalou os olhos e o encarou, preocupada. "Teremos que demolir a parede inteira?" Antes que Rohan pudesse responder, uma nova voz se fez ouvir. "O que está acontecendo aqui?" Era Léo, que havia acabado de sair da cama e jogado roupas no corpo. Veio descalço da direção do quarto. Os olhos vermelhos estavam fixos nos dois. "Por que está no chão com os botões abertos?" Amélia pensou naquela pergunta. "Decidi me permitir um arroubo no meio do corredor, com um homem que mal conheço." "Bem, tente ser mais silenciosa da próxima vez. Há pessoas querendo dormir aqui." Amélia o fitou intrigada. "Pelo amor de Deus, Léo, você não se preocupa se arruinei minha honra?" "Você arruinou?" Eu... O rosto dela corou a fitar os olhos cor de topázio de Rohan. "Acho que não." "Se não tem certeza, provavelmente não arruinou." Léo se aproximou de Amélia e a encarou. A voz suavizou-se. "O que aconteceu, mana?" Ela apontou com o dedo trêmulo para a porta fechada. "Tem abelhas lá dentro, Léo." "Abelhas? Meu Deus!" O irmão abriu um sorriso carinhoso e zombeteiro. "Que covarde você é, Ciclope." Amélia fechou a cara, levantando-se e afastando-se de Rohan. Ele a apoiou de forma automática, o braço firme em suas costas. "Vá ver por si mesmo." Léo dirigiu-se preguiçosamente para o aposento, abriu a porta e entrou. Em 2 segundos saiu correndo, bateu a porta e se encostou nela. "Meu Deus!" Os olhos estavam arregalados e atordoados. "Deve haver milhares delas." Eu diria que pelo menos 200.000. Disse Rohan, depois de fechar os últimos botões de Amélia. Ele a ajudou a se levantar. "Devagar", murmurou. "Você talvez esteja um pouco tonta." Ela deixou que ele a apoiasse enquanto avaliava seu equilíbrio. "Já estou bem, obrigada." Sua mão permanecia presa dele. Os dedos de Rohan eram finos e graciosos. O anel no polegar reluzia contra a pele cor de mel. Incomodada, Amélia soltou sua mão e disse ao irmão: "O Sr. Rohan salvou minha vida 2 vezes hoje. Primeiro, quase caí da janela. Depois, encontrei as abelhas. Esta casa deveria ser derrubada e usada como matéria-prima para fósforos", resmungou Léo. "Você deve mandar fazer uma inspeção estrutural completa", disse Rohan. "A casa está mal assentada. Algumas das chaminés estão tortas e o teto do saguão está cedendo. Há vigas e madeiramentos danificados." "Sei quais são os problemas." Aquela avaliação calma irritara Léo. Ele ainda conservava o bastante de seu treinamento como arquiteto para calcular com exatidão as condições da casa. "Talvez não seja seguro sua família permanecer aqui." "Isso é assunto meu", disse Léo, fazendo uma careta de desdém. "Não é?" Sensível à atmosfera de delicado desassossego, Amélia se apressou em tentar usar de diplomacia. "Sr. Rohan, Lord Ramsay está convencido de que a casa não representa perigo imediato à família." "Eu não estaria tão convencido assim", respondeu Rohan. "Não se eu tivesse 4 irmãs sobre minha responsabilidade." "Gostaria de tirá-las das minhas mãos?" perguntou Léo. "Pode ficar com elas."
Ele sorriu sem achar graça diante do silêncio de Rohan. Não. Então, por favor, não ofereça conselhos indesejados. Uma onda de preocupação e desânimo tomou conta de Amélia ao ver a expressão sombria no rosto do irmão. Ele estava se tornando um desconhecido, um homem tão cheio de desespero e raiva que esses sentimentos começavam a corroê-lo, até que, como a casa, ele acabaria desmoronando, assim que as partes mais frágeis de sua estrutura cedessem. Imperturbável, Rohan voltou-se para Amélia. Em vez de conselhos, permita-me oferecer algumas informações. Daqui a 2 dias haverá a Feira do Esfregão, no vilarejo. O que é isso? É uma feira de empregos, frequentada por todos os moradores da região que buscam trabalho. Eles usam símbolos para indicar sua ocupação. Uma criada carrega um esfregão, um empalhador, um feixe de palha e assim por diante. Deixe um xelim àquele que escolher para selar o contrato e o terá por 1 ano de serviço. Amélia lançou-lhe um olhar cauteloso para o irmão. Precisamos de criados decentes, Léo. Então vá, contrate quem quiser, não dou a mínima. Amélia fez um gesto preocupado com a cabeça e ergueu as mãos até os antebraços, esfregando as mangas. Estava frio, pensou, mesmo para o outono. Correntes geladas esgueiravam-se em volta de seus tornozelos vestidos com meias, sobre as beiradas de seus punhos, pela nuca suada. Seus músculos ficaram tensos diante daquele frio estranho e brutal. Os 2 homens tinham se calado. O rosto de Léo estava inexpressivo. Parecia que o espaço em volta deles estava se fechando, engrossando até que o ar ficou tão pesado quanto a água. Mais frio, mais apertado, mais próximo. Por instinto, Amélia deu um passo para trás, afastando-se do irmão, até sentir o peito de Rohan contra o seu ombro. Ele levou a mão ao braço dela e segurou o cotovelo com delicadeza. Tremendo de frio, ela se apoiou mais no corpo dele. Léo não se movera. Esperava com um olhar perdido, como se estivesse ocupado em absorver a friagem, como se a acolhesse e a desejasse. Seu rosto estava endurecido e coberto de sombras. Alguma coisa dividia o espaço entre ela e Léo. Ela sentiu o significado do momento, mais suave do que uma brisa, mais delicado do que uma coberta de penas de pato. Léo, murmurou Amélia, insegura. O som de sua voz pareceu fazê-lo voltar a si. Ele piscou e fitou-a com os olhos quase sem cor. Mostre a saída para Rohan, disse seco. Quero dizer, se você acha que já se comprometeu o suficiente por hoje. Em seguida, ele se afastou depressa. Ao chegar a seu quarto, fechou a porta com um golpe desajeitado do braço. Amélia se moveu lentamente, confusa pelo comportamento do irmão e ainda mais pelo frio insuportável no corredor. Virou-se para Rohan, que olhava para Léo com tranquilidade. Ele se voltou para ela, mantendo a expressão impassível. Detesto deixá-la. Havia um toque ligeiramente zombeteiro em sua voz. Você precisa de alguém que a siga e a salve dos perigos. Por outro lado, também precisa que alguém vá buscar um apicultor. Percebendo que ele não ia falar sobre Léo, Amélia aproveitou a deixa. Você faria isso por nós? Seria um grande favor. Claro, embora... Seus olhos apresentaram um brilho maldoso. Como falei antes, não posso continuar a fazer favores sem uma recompensa. Um homem precisa de incentivos. Se quer dinheiro, ficarei feliz em... Pelo amor de Deus, não. Rohan estava rindo. Não quero dinheiro. Esticando o braço, ele alisou seu cabelo, deixando que o canto da mão esbarrasse nas maçãs do rosto. O toque de sua pele era leve e erótico, fazendo com que Amélia engolisse em seco. Adeus, senhorita Hathaway. Vou sozinho até a porta. Então abriu um sorriso e disse... Fique longe das janelas. Ao descer a escada, Rohan passou por Mary Pen, que subia em um ritmo calculado. O rosto de Mary Pen se fechou ao vê-lo. O que está fazendo aqui? Parece que estou ajudando a erradicar pragas. Pode começar indo embora, rosnou Mary Pen. Rohan apenas riu, sem se abalar, e seguiu em frente.